Análise Política, com Orion Teixeira. Orion que já está aqui nas nossas telas. Ei, Orion, bom dia. Bom dia, Lucas, Luciano e espectadores ouvintes da Band News. Prazer voltar a falar com vocês. Você sabe, o prazer sempre, né, Orion? Todo nosso. É isso. Obrigado. Orion, vamos só inverter aqui nossa pauta então, já que a gente estava falando aqui do governador Zema, que saiu tacando faixa ali no Palácio da Liberdade. Só começar falando então desse início de mudanças aí no primeiro escalão do governo, né? Quem está entrando, quem está saindo? Lucas, antes aí eu gostaria de completar aí a sua questão aí colocada a respeito desse descaso com a memória, total, né? A memória com a história e a política de Minas Gerais. Você pode não gostar da política, dos políticos, achar que quem faz política com P minúsculo, P maiúsculo, enfim, é a maneira como cada um encara e trata e faz e conduz as suas ações nesse meio político. É um descaso, porque se o palácio não serve para a sede oficial do governo, como foi historicamente, porque só porque ele se chama Palácio, né? Dos despachos, Palácio da Liberdade, enfim, ele serve para fazer então esse marketing aí privado. Ora, e também a questão do metrô, né? A cada eleição surge novamente a história do metrô como cabo eleitoral de candidatos aí que exploram essa obra inacabada em Belo Horizonte para poder ganhar votos aí. Então, não acredito que vá para frente esse metrô, porque não há seriedade. Sempre que aparece o assunto, você pode notar que ele está coincidindo com o período eleitoral. É outro descaso também com o Belo Horizontino e com o eleitorado e com Minas Gerais. E agora também com a memória política aí do Estado. Mas vamos em frente, a gente está falando sobre a questão das mudanças no governo de Minas aí, em função naturalmente da eleição municipal. Então, na próxima semana, na próxima quarta-feira, deixou o governo as secretárias Luísa Barreto, de Planejamento e Gestão, que é a pré-candidata a prefeita de Belo Horizonte, e também a secretária Elizabeth Jucá, de Desenvolvimento Social, que parece ser também uma pré-candidata aí em Juiz de Fora, na Zona da Mata. Luísa Barreto tem sido aí colocada, assediada por pelo menos 3 candidatos aí, pré-candidatos do campo político dela, do centro até a extrema direita, que a desejam, né? Que desejam tê-la como vice na chapa deles, talvez pelo fato dela ser mulher, porque eles não estão reconhecendo a presença, a importância feminina no processo político, mas para ser primeira-dama, para ser vice, eles até aceitam. Então, essa é a discussão que está sendo colocada aí nesse momento, porque não basta apenas ter conhecimento, ter boa pontuação nas pesquisas, é preciso saber se há competência acompanhando esses nomes na hora de defender, na hora de pleitear um mandato da terceira capital de Belo Horizonte. Então, o governador escolheu para a vaga da secretária Elizabeth Jucá a deputada estadual Alê Portela, do PL, e num claro aceno a esse partido que tem como pré-candidato a prefeito de Belo Horizonte o deputado estadual Bruno Embré. O meio político está avaliando aí uma possível aliança entre o Partido Novo de Zema e o PL numa composição eleitoral. Resta saber quem vai ser o cabeça de chapa. Como eu disse aí, a questão feminina também está em discussão, mas sempre colocam aí a questão das pesquisas como critério de decisão. A secretária disse que não se medirá pelo grau de conhecimento, mas também pela competência. Então, o jogo está apenas começando e tende a se intensificar mais no próximo mês, quando aqueles que são pré-candidatos começam a deixar os cargos que ocupam e a se concentrar mais aí na pré-campanha. Você sabe que pré-campanha ainda não é uma campanha eleitoral, só é proibido pedir votos, mas tudo mais está liberado. Agora a gente fala da votação na Assembleia, né? Em primeiro turno, reposição salarial em meio a protestos e negociações por índice maior, Orion. O que a gente pode esperar, né? Dessa negociação ou desses protestos, dessa votação na Assembleia? Luciano, é um clima muito tenso de hoje. Os deputados voltam ao plenário para votar em primeiro turno esse projeto de reposição salarial dos servidores públicos civis e militares de 3,62%, um percentual abaixo da inflação e abaixo do que foi concedido aos servidores dos outros poderes e de órgãos estaduais públicos autônomos. Todas as emendas apresentadas para melhorar esse índice de reposição foram rejeitadas
pelo rolo compressor governista nas comissões da Assembleia. Diante disso, a oposição e deputados ligados ao funcionalismo irão renovar esse apelo, essa proposta no plenário para que essa decisão seja revista. Do lado de fora do plenário, 2 movimentos vão acontecer para reforçar algum tipo de mudança. A enorme pressão dos servidores, especialmente os da educação e das forças de segurança, com riscos de paralisação, e de outro lado, as negociações para convencer o governo a compensar a realidade do funcionalismo. Tudo isso aí pode contribuir para evoluir nessa questão da reposição. Ontem, o presidente da Assembleia Legislativa, Tadeu Leite, reuniu-se com a cúpula do governo e levou até eles essa avaliação, esse alerta de que a situação política está muito ruim, desgastada e de muita pressão sobre os deputados que, com certeza, poderão fazer um voto diferente daquele que o governo está esperando. Então, de sua vez, o governo diz que está refazendo os cálculos para tentar ajustar o índice a pelo menos a reposição da inflação de 4,62%. O governo diz que está negociando, mas você sabe que o governo é muito ruim de negociação e só o faz quando a corda já está arrebentando por um lado. É possível que a negociação ainda demore e não chegue a tempo da votação de hoje em primeiro turno e a Assembleia acabe aprovando esse índice de 3,62%. Na semana que vem, eles irão votar o segundo turno. Até lá, o governo vai continuar monitorando, medindo a temperatura e a pressão para que finalmente concorde ou não com a mudança e conceda, então, pelo menos a inflação do ano passado, já que, mesmo assim, sairá no lucro, porque ainda ele está ignorando a inflação de 2022. Outro alerta levado pelo presidente da Assembleia ao governo foi sobre os projetos que mexem na previdência dos servidores civis e militares. Diante disso, o governo optou por retirar estrategicamente esses projetos da pauta de agora para não azedar ainda muito mais aí o clima de votação da reposição salarial. Depois de encerrada essa votação da reposição, o governo deverá voltar com essas 2 propostas no plenário da Assembleia, mexendo ali no IPSENG, o Instituto de Previdência dos Servidores Civis de Minas Gerais, e no IPSM, que é o Instituto de Previdência dos Servidores Militares. Então, o governo vai contar com essa distensão do atual cenário. Pode se preparar porque não vai ser fácil. O tema é muito caro, especialmente aos militares, que não aceitam retrocesso nessa área. Além disso, depois de junho, meu caro, os deputados começam a trocar o plenário pelo interior mineiro, concentrados na eleição municipal de suas próprias candidaturas ou de seus aliados. Então, vamos aguardar aí que haverá muitas emoções no mês de junho. Ah, com certeza. Tá certo, Orion, sexta-feira você está aqui? Estaremos aí após esse descanso de amanhã e sexta-feira vamos medir aí a temperatura também desses movimentos dos servidores civis e militares de Minas Gerais. Quem quiser saber mais pode consultar meu blog www.blogdorion.com.br. Um abraço a todos, façamos um bom dia, um bom feriado.